Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 60º dia de devocional, número 60. 60 dias ininterruptos de devocional e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O texto que eu quero ler com vocês hoje são dois, na verdade, que está escrito lá em Atos 2, 21 e Romanos 10, 13. É a mesma frase e elas se repetem nessas duas passagens que diz: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, existe algo muito poderoso em declarar o nome do Senhor, existe algo muito poderoso em clamar ao Senhor, existe algo muito poderoso nisso. E geralmente nós nos colocamos numa posição de tentar resolver as coisas, nós nos colocamos numa posição de sempre tentar dar um jeito na nossa vida e buscamos todas as formas possíveis, todas as direções possíveis para conseguir isso. E o ponto que eu quero dizer para você é que geralmente as pessoas não buscam a Deus porque elas acham que elas são suficientes, elas acham que elas são capazes, elas acham que elas são indignas, talvez. Muita gente se sente culpado, muita gente se sente incapaz de se aproximar de Deus ou impossível de conseguir isso. Muita gente se vê sujo. Eu conheço pessoas que diziam assim, até hoje elas dizem, algumas delas, que primeiro elas vão resolver a vida delas e depois elas vão para a igreja. Primeiro eu dou um jeito na minha vida, eu preciso parar com isso, preciso parar com aquilo, porque eu não quero ir para a igreja não e depois de uma semana eu sair, eu não quero ir para a igreja e depois de um ano eu sair, eu quero ir, se for para ir, é para ir de uma vez, é para transformar e mudar tudo. E vejo pessoas dizendo que sempre se sentem culpadas. Eu ouvi um amigo falando recentemente que ele sempre se sentia pequeno, ele sempre se sentia sem valor, ele sempre se sentia como se ele não merecesse nada daquilo e aí ele tinha dificuldades de se relacionar com Deus, de clamar, de orar mesmo. Até que um dia ele foi salvo. Até que um dia ele ouviu a voz do Senhor. Até que um dia ele clamou ao Senhor. Pedro, quando ele prega os seus primeiros sermões ali em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: "Não há nenhum nome debaixo do céu ao qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo." Então eu posso te dizer que sim, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus deu a sua vida em pagamento, uma dívida que eu e você jamais conseguiríamos pagar. E ele morreu por nós. Ele morreu por nós na cruz do Calvário e a palavra diz que é para nos trazer para a família de Deus. E que a partir disso, ainda que recebamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não nos tornamos melhores. Nós encontramos uma direção para seguir, mas não é que Deus vai olhar de lá de cima e vai olhar para mim e para você e falar: "Nossa, o Gladson é bom." Não. O que Deus vê em nós é o sangue de Jesus que pode e vai nos tornar brancos como a neve, nos purificar da nossa malignidade, nos purificar das trevas que rodeiam a nossa vida, e independente dos defeitos que temos e das falhas que temos, ele ainda nos ama. Ele te ama, Ele me ama, ele nos ama com um amor indizível, indescritível, um amor inexplicável. Então, por isso que a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque em outros textos a Bíblia vai dizer que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, aquele que se arrepende, confessa, alcança misericórdia. A palavra vai dizer tantas coisas magníficas relacionadas a um coração verdadeiro na presença de Deus. Eu tenho muitas e muitas provas para te dizer, porque Ele me alcançou e Ele pode alcançar você também, de que você precisa clamar.
você precisa clamar. Você precisa invocar esse nome. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todo nome. Nome que tem todo o poder. Nome que cura. Nome que restaura. Nome que afasta e espanta as trevas. Nome que é sobre todo nome. Nome que tem todo o poder. Toda a autoridade. É o nome de Jesus. Então, independente do que você esteja passando, você não é uma falha de design. Você não tem tantos defeitos assim que ele não possa te amar. Você não tem tantos defeitos assim que sejam possíveis, ainda que sejam muitos, ainda que sejam infinitos os seus problemas e defeitos e pecados. Basta você clamar o nome dele. E ele vai em seu socorro. E ele vai te perdoar. E ele vai te fazer filho. E ele vai te trazer para perto. Esse é o Jesus que servimos. E esse é o nome que tem todo o poder. Então, em nome de Jesus, clame a ele. E ele vai fazer um caminho na sua vida. Um caminho, um novo e vivo caminho. Um caminho de esperança e de uma viva esperança. Porque ele, como diz em João 14,6, é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Deus abençoe sua vida e até amanhã.